Está liberado? Bom, tivemos um problema técnico do áudio, né? Como vocês viram. E gostaríamos de receber o feedback do pessoal. Se agora conseguem nos ouvir em condições, por favor, o feedback. Coloque aí nos comentários se consegue ouvir em condições. Por favor. Boa. O Gelson disse agora sim, agora conseguem ouvir em condições. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bem, como eu dizia, este é o Visionários Podcast e tivemos sérios problemas técnicos. E como nós somos humanos, não conseguimos controlar a 100% a tecnologia, né? Então, razão pela qual do atraso. Mas vamos já começar. Queremos pedir a você que nos assiste que partilhe ao máximo que puder esta live para que mais pessoas possam ouvir ou possam ver esta live. Porque o conteúdo que cá vamos passar não servirá só para você, né? Servirá para o teu irmão, para o teu primo e o teu amigo. Bom, doutor, muito boa noite, doutor Eliseu Paulino. Boa noite, Goutinho. Obrigado pelo convite. Oh, obrigado. Quando lancei o cartaz, muita gente me questionou por que o Eliseu Paulino. Eu disse, olha, o Eliseu Paulino é meu amigo. E eu tenho que ser a primeira pessoa que apoia o meu amigo. Razão pela qual decidi convidar primeiro o meu amigo Eliseu Paulino. Então, gostaríamos de saber, antes de mais, o seu nome completo. Bem, eu sou o Eliseu Recordação Paulino. Eliseu Recordação Paulino. Exato. Não tem nenhum nome umbundo. Não tenho. Tá bom. Nasceu no Ambo? Sim, o Ambo, o município do Ambo. Ok. Bairro Benfica. Ok. Pois. Quando criança, qual foi o teu maior sonho? Bem, na verdade, quando era mais pequeno, quando criança, primeiro eu pensava em ser piloto. Muito pequenininho mesmo, mas na medida que fui crescendo um pouquinho mais, e fruto também de algumas influências, né? Eu pensava em ser pastor, por conta da figura paterna que carrego. Okay. Então já pensei em ser pastor. E pronto, acredito que esse sonho durou mais ou menos uns 10 anos, se não estou em erro, alguns 10 anos. Até que, prontos, novamente tive de mudar e estamos aqui. Ok, mas a faculdade de teologia ainda está aberta. Acho que já não vou ter. Não, ainda vai, ainda é jovem. Não, por questões vocacionais. Ok. E vimos que não conseguiu realizar este sonho. Sim. Não conseguiu realizar este sonho porque decidiu seguir outros ramos. Atualmente, o que é que estuda? Bem, eu sou formado em economia, especialidade de gestão de empresas. Exato. Também sou formado em contabilidade pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Ok. Permita-me só mandar aqui um abraço aos meus amigos que nos estão a ver. Temos o Arnaldo, de Luanda. Muito obrigado por estar a nos acompanhar. Temos o Amarildo é meu primo, meu amigo. Temos o Walter Rolins. Muito obrigado pela sua audiência e nos ajudem a partilhar ao máximo essa live para que mais pessoas possam ver. Bem, agora vamos falar da Helicontas. Bem, muita gente conhece o Eliseu Paulino através da Helicontas. Foi. Né? Através da Helicontas. Em que ano surgiu a Helicontas e de quem foi a ideia? Bem, em que ano surge a Helicontas? A Helicontas surge no ano de 2017. Aí em meados de 2017, na altura ainda estudando, e eu sempre fui muito apaixonado pela academia. Eu sempre gostei de matérias ligadas à investigação científica. Okay. E enquanto ainda estudava, pronto, eu fui para a Faculdade de Economia com o objetivo de sair na Faculdade de Economia como um empresário, não muito virado para o mercado de trabalho. Okay. Eu não fui pensando em depois da universidade, ter de procurar um trabalho. Eu sempre pensei em empreender. E
No segundo ano, no primeiro ano eu tive boas relações com a contabilidade. Muitas boas relações, pois embora não tenha feito a contabilidade no ensino médio, dei-me super bem em contabilidade. E fui estudando o mercado, então disse, por que não abrir um escritório de contabilidade e consultoria? Pronto, só que houve um impasse. Por quê? Porque eu não tinha carteira profissional e então tive de procurar aqueles que eu considero até hoje os meus mestres, né? Como é o caso do Dr. Custódio Albino, se estiver a nos acompanhar. Ok. E eu o notifiquei e disse, olha, eu vou abrir uma consultoria. E pronto, como não tenho habilitação profissional ainda, estou estudando, vou contar com a sua parceria no sentido de que possa comigo trabalhar. Pronto, abraçou o projeto e partilhei a ideia também com alguns colegas que comigo estudavam. Exato. Na altura éramos cerca de 15 colegas, alguns da Faculdade de Economia, outros da Faculdade de Lusíadas, alguns já haviam terminado. No entanto, pronto, a história é longa e alguns fizeram parte neste percurso. Tive de depois partilhar a ideia com outros amigos não ligados à contabilidade, mas que efetivamente os seus serviços pudessem agregar algum valor, como é o caso do Joseph, e trabalhou aí na nossa identidade visual desde o início. Só para cortar, dizer que o Joseph é o produtor do Visionários Podcast. Uau. Joseph Chiac. Pois. Então, o número foi se reduzindo porque o paradoxo é que até alguns colegas que conosco estavam não acreditavam efetivamente se aquilo pudesse dar certo, ao longo do tempo. Certo. E alguns foram se afastando, obviamente que nos respeitamos. E hoje, fruto do trabalho, do sonho que tivemos lá em 2017, hoje a empresa cresceu bastante e do grupo de perto de 15 colegas continuam apenas com um, que é o meu diretor-geral. E pronto, já a ideia foi concebida por mim inicialmente, enquanto ainda estudante, e tive de colaborar com contar com vários parceiros, né, para chegar até aqui onde... Não se anda só. Com certeza. Duas cabeças pensam melhor. Duas cabeças pensam melhor que uma. Exato. De certeza. Ok, muito bem. Em que ano mesmo? Desculpa, 2017. Que bom. E onde é que foi o primeiro escritório? No Ambo, Luanda, Lubango? Bem, o primeiro escritório foi mesmo cá no Ambo, na Cidade Baixa, a Rua da Igualdade. Ok. E ainda tem em mente os primeiros funcionários da Helicon? Tenho sim. Quais são? No princípio eu estava com o bem-vindo Sauimbo Miese, Ok. com Neves de Pedro, Ok. Zacarias Cabo, Lucas Cassoma. E pronto, esses foram assim, os que tiveram mesmo lá no início, 2018 já, né? Porque começamos em 2017 no finalzinho. 2018 já estávamos organizados com o escritório e pronto, eram estes que estavam desde o início. E dos antigos, quantos é que continuam? Só um é que continua até hoje. Ok. Bem, recentemente não. Há um tempo, nós víamos que trabalhava com Neves. Pois. Neves Pedro. Pois. E eram muito ligados. Exato. E qual era o papel dele na empresa, na Helicontas? Bem, Neves na altura, quando começamos, ele era ligado ao marketing. Okay. É uma pessoa muito, como é que eu digo? Uma pessoa muito atirada, né? Se calhar esse seja o termo perfeito para o descrever, uma pessoa muito atirada. E quando eu o conheci, eu sempre notei isso. E eu chamei-lhe para trabalhar comigo para cuidar do marketing, né? Lidar com clientes, primeira impressão e tudo isso. Então, o papel dele inicialmente era na área de marketing mesmo, marketing tradicional. E por que atualmente já não vemos o Eliseu andar com o Neves Pedro? Bem, atualmente, fruto de algumas situações que não devem ser adiantadas aqui, alguns projetos pessoais também virados por parte dele, já não se ajustava às políticas internas da empresa. E por conta disso, houve essa separação, certo? Assim podemos considerar. Certo. Permita-me só lembrar aqui ao nosso querido ouvinte, ao nosso amigo internauta,
que o Eliseu Paulino é CEO de duas startups, que são Elicontas Consultoria e Elicontas Deliver. E também é fundador do projeto Open Mind. E já tem um artigo publicado no jornal O País e também é motivador ou orador motivacional. Bem, tem muita gente a nos acompanhar, muito obrigado. Queremos que vocês partilhem ao máximo esta live para que mais pessoas possam nos acompanhar. Agora fala-nos da Elicontas Deliver. Vimos que é um projeto recente e gostaríamos de saber como é que funciona, o que é a Elicontas Deliver. Bem, a Elicontas Deliver surge, como bem disse recentemente, no intuito de poder resolver alguns problemas da nossa comunidade, a priori interna, cá no Ambo. Estamos vocacionados para a distribuição e entrega de bens alimentares e não só em casa. A pandemia mostrou que muitos negócios poderiam funcionar. Em algum tempo nós estávamos muito ligados à percepção de que os negócios que vincam, né, assim, os negócios que funcionam são alguns negócios não muito virados à tecnologia. Certo. Parece um paradoxo porque lá na Europa, fora do nosso continente africano, muita gente já emigrou para o ramo de delivery, para o ramo do marketing digital há muito tempo. Certo. Mas aqui na África, acompanhando a evolução, começou a efetivar-se mesmo depois da pandemia. Certo. E na pandemia, por conta da impossibilidade das pessoas saírem de casa para comprar alimentos, sobretudo, medicamentos, tudo isso e prontos. Você sente que há uma evolução nesta área ou ainda há muito o que se fazer? Bem, ainda existe muito o que se fazer, porém devemos compreender que já há uma grande evolução. Certo. Prontos, e como eu estava a dizer, fruto desta dificuldade, nós criamos a Elicontas Deliver para inicialmente resolver esses problemas, né? Quem não pode sair de casa, quem está no escritório e não dá jeito para pegar alguma coisa para comer, oferecer alguma coisa. Então, criamos a Elicontas Deliver para que possa fazer entregas. Certo. A Elicontas Deliver é nada mais, nada menos do que uma empresa de entregas, né? Deliver. Certo. E prontos, estamos já agora a funcionar. Graças a Deus tem crescido bastante também. E a ideia foi exatamente esta. Ok. Hoje. Bem, como puderam ver, Eliseu Paulino é um empreendedor. E, bem, eu pessoalmente considero um dos jovens, né, um dos empreendedores mais influentes da província do Ambo. Muito particularmente. Para mim, e tem-se notado a sua dedicação neste trabalho, e tem-se notado o desenvolvimento e o crescimento da empresa Elicontas. E parabéns por isso. Grato. E para quem quiser saber mais sobre a Elicontas, temos a página no Facebook da Elicontas. Sim. Quais são os serviços que prestam mesmo? Só para Bem, adiantar aqui. a Elicontas presta serviços ligados a soluções empresariais. Certo. Não só contabilidade, também damos assessoria em marketing, damos assessoria de vendas, tributária e fiscal. Constituímos empresas desde o processo de legalização até a sua implementação. Resolvemos problemas de capacitação de quadros, também damos treinamentos e pronto, tudo aquilo que é ligado a... Nós trabalhamos com a empresa internamente. Todos os aspectos ligados à empresa e que a empresa tenha dificuldade, nós aparecemos para poder então resolver. Uau, que bom. Então, para si que tem o sonho de criar uma empresa, está aqui a solução. Elicontas. Bem, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Já estamos a falar de empreendedorismo, mas eu gostaria que, no seu parecer, né, na sua maneira de pensar, o que é mesmo empreendedorismo? Se fala tanto hoje em dia de empreendedorismo, principalmente na fase da pandemia. Se falou tanto de empreendedorismo. Olha, e empreendedorismo na fase em 2020, se eu não estiver em erro, foi a palavra mais pesquisada no Google. Exato. E prontos, como já disse, fala-se muito de empreendedorismo e talvez nós possamos aqui tentar conceitualizar, mas ainda assim teremos diversas opiniões. Para mim, empreendedorismo, para falar de empreendedorismo, devemos olhar a três aspectos
E eu sempre digo isso para os meus clientes, os parceiros e quando sou convidado para falar a respeito. No empreendedorismo nós devemos olhar primeiro para a resolução dos problemas da população, da comunidade, risco e inovação. Se não tiver essas três componentes, não estamos a empreender. Por quê? Porque para que tu empreendas ou abras algum negócio, tu deves pensar que tipo de problemas eu quero resolver. Certo. Que tipo de solução eu vou trazer. E depois de pensar nisso, o empreendedor deve ser capaz de assumir um risco. Saber que, pronto, eu vou resolver esse problema, vou então criar uma equipe, vou investir em equipamentos, se calhar. Isto tem riscos, porque empreender é investir, investimento tem riscos. Então, devemos ter a capacidade de gerir os riscos, né? Os riscos inerentes ao próprio empreendedorismo. Certo. E, por fim, inovar constantemente. Porque nós não podemos nos considerar empreendedores se não estamos dispostos a inovar constantemente. Hoje existem muitas empresas que, prontos, assim, de um olhar de fora como consultor, eu considero que já estão mortas. Se calhar nem decretaram ainda a falência técnica, mas já estão mortas, porque não estão inovando. Há pouco estávamos aqui a dizer que não podemos controlar a tecnologia. Exato. Mas a tecnologia nos acelera bastante. Certo. E os empreendedores que não acompanham a tecnologia não poderão sobreviver. Tem um escritor famoso que ele diz assim, Peter Drucker, né? Ele diz que no finalzinho os empreendedores terão, nos últimos tempos os empreendedores terão duas opções, ou seguir a tecnologia ou encerrar as portas. Certo. Então, claramente que se nós não estivermos dispostos a inovar constantemente, não somos empreendedores e em um curto espaço de tempo estaremos então considerando o encerramento do nosso empreendimento e da nossa empresa. Certo. Muito obrigado. Resumindo e concluindo, empreendedorismo é resolver o problema, assumir riscos e inovar constantemente. Exatamente. Muito obrigado. Olha, de lembrar ao nosso querido ouvinte ou assistente, como queira, que também pode mandar perguntas. E já temos aqui umas 3 perguntas e eu vou ler a primeira. Gostaria de saber, é do nosso amigo Jorge Dumbo Ricardo. Gostaria de saber qual é o passo certo para a abertura de um negócio. Área de formação é o passo certo para empreender? Bem, poderia repetir o nome, por favor, do nosso Jorge. Amigo Jorge. Bem. Por sinal, filho do pastor também. Ok. Eu acredito que ele quer saber se a melhor área para empreender é o ramo da formação, não é isso? Permita-me que eu repita. Qual é o passo certo para a abertura de um negócio? Exato. Essa é a primeira pergunta. Vamos começar daí. Vamos começar por essa, bem, certo? Primeiro, para a abertura de um negócio, o que tu precisas ter primeiro para abrir um negócio, eu sempre digo aos empreendedores, tens de ter alguma coisa para agregar na vida das pessoas. Tens de querer resolver um problema. Certo. Nós até podemos achar que empreender é lucrar, mas se reunimos alguns empreendedores de sucesso, veremos que o objetivo não é meramente financeiro. Não é só financeiro. Também não vamos aqui tapar o sol com a paneira. Sim. Todo empreendedor quer lucrar, né? Mas ao começar o negócio, você não pode pensar apenas em lucrar. Primeiro, para responder à questão e dizer que primeiro deve ter um problema para resolver. E, já agora, constituir mesmo uma empresa. Né? Aconselho isso porque eu prego constantemente isso para a juventude e para os empreendedores que saiam do informalismo, porque o informalismo, né, tem muitos vícios, a informalidade, tem muitos vícios. E o primeiro passo deve primeiro resolver um problema e depois legalizar o negócio. Okay. Sim, porque depois de legalizar, muitas parcerias poderão advir e já não tem como ele parar, porque já está legal. Aí tem muita gente envolvida, tem um Estado já envolvido. Então, gera aquele conceito de mais seriedade, mais organização e pronto, não se esquecer de resolver um problema, sempre. Certo. A segunda pergunta dele é: a área de formação é o passo certo para empreender? Pois, a área de formação, acredito,
Permita-me tentar destrocar esta pergunta, né? Certo. Para ver se eu percebi. Se eu estiver errado, ele pode voltar a perguntar de uma forma mais clara. Certo. Acredito que o nosso amigo Jorge quer saber se a área certa para começar a empreender é assim, virada à formação, né? Cursos, treinamentos e... Se for essa questão, Jorge, permita-lhe dizer que não existe assim, uma área que possamos considerar certa para empreender. Certo. Que eu diga assim, a melhor área para empreender é esta. E todo mundo que empreender aqui, isto vai dar certo. Isso não existe. E se alguém dizer isso, é utopia. Isso não existe. Por quê? Porque para empreender, como eu disse há bocado, você, além de resolver um problema, você tem que ter alguma coisa a dar para a comunidade, alguma coisa a dar para o mundo. Pergunte-se primeiro, o que é que você é bom? No que é que você é bom? Eu aconselho sempre as pessoas a empreenderem naquilo que eles tenham domínio. Será que você é bom em, por exemplo, é um bom com comunicação? Se você for bom com comunicação, pronto, podem empreender nesta área, vai dar treinamentos de comunicação e com mais capacitação para lecionar, vai dar esses treinamentos. Mas, efetivamente, se na área de formação for bom para o Jorge, para o Eliseu se calhar não será. Para o Goutinho se calhar já não será. Certo. Porque nós somos pessoas diferentes. Eu digo sempre que somos pessoas diferentes, feitas de células diferentes, hábitos e costumes diferentes. O que agrada a mim não agrada o Goutinho, não agrada o Jorge. O que agrada o Jorge não agrada a mim e vice-versa. Então, para responder à questão do Jorge, eu diria que o ramo certo para empreender é o ramo em que tu tenhas algum domínio. Ok. Para começar, tem que ter algum domínio. Pois embora depois vai recrutar aí uma equipe e toda essa situação, mas o ramo certo tem de ser aquele ramo que tu tenhas domínio, porque aí poderás ter maior controle do teu próprio negócio, né? Então, certo. Espero que tenha conseguido. Bem, muito obrigado. Esperamos que tenha respondido de maneira clara para o nosso amigo Jorge. E tem também o nosso amigo Daniel Tolosso. Okay. Por sinal, amigo em comum no Facebook. Um abraço, Daniel, um abraço. A partir do Andolo. E a Cota, muito obrigado por estar aí do outro lado. E a pergunta dele é a seguinte: qual é o melhor ramo para se investir atualmente em Angola? Ok. O melhor ramo para se investir atualmente em Angola. Bem, Daniel, eu vou responder aqui em função da experiência, né? Acredito que muita gente aqui vai ter alguma opinião contrária, que eu acho que seja normal, mas eu considero que o melhor ramo para se investir atualmente seja o mercado digital. Ok. Sim, mercado digital. Como? Pronto, pode... Quando eu digo mercado digital ele envolve muitos aspectos, né? Pode dar cursos à distância, certo? Pode comprar produtos no exterior para os que tiverem um pouquinho de mais capacidade, né? Pode comprar produtos e revender aqui, até aproveitando agora que os nossos câmbios favorecem. Exato. E por conta desta componente que eu disse há bocado, que é a tecnologia está a evoluir. E se nós repararmos, quando éramos mais miúdos, permitam-me, era difícil ter amigos que possam estar constantemente na internet. Era difícil. Mas hoje, toda criança tem um smartphone, um telefone inteligente. Todo jovem tem um telefone inteligente. Todo jovem tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram. Então, o mercado digital hoje é muito mais fértil. Muito mais fértil. Em Angola. Principalmente, ainda é um deserto. Bem, em Angola ainda é um deserto, né? E as pessoas estão agora também a emigrar muito para aí. Então, atualmente seja o mercado digital mesmo. Certo. Minha opinião. Que bom. A Vitolene Pacheco também deixou a sua pergunta e ela diz: hoje em dia, qual é o melhor tipo de empreendimento que dá certo? Parece que são semelhantes as perguntas, mas ela disse que é papo reto. Então responda só diretamente. Então, Lene, um abraço bem grande para ti. Olha, eu já disse há bocado, não existe assim um ramo certo para empreender.
Isso vai variar de pessoa para pessoa, Certo. vai variar dos costumes, né? Da pessoa, de como é que a pessoa é formada, em que aspecto ela está inclinada, né? Que problemas na sociedade ela consegue resolver. Certo. Mas assim, para correto, Vitor Lene, invista em alguma coisa que seja digital mesmo. Certo. Invista em alguma coisa. Primeiro, invista em alguma coisa que saibas fazer, né? E depois invista no mercado digital, porque é um mercado mesmo emergente. Emergente, Pois. certo. Bem, temos aqui uma pergunta que, por sinal, será uma das últimas daqui dos nossos amigos do Facebook, que é do Arnaldo Torres. Quais são os principais desafios que uma empresa de contabilidade ou consultoria enfrenta, particularmente numa cidade como Huambo? Arnaldo, um abraço bem forte para ti, amigo. Um abraço bem forte mesmo. Bem, para a contabilidade, na verdade aqui no Huambo ainda o mercado para a contabilidade também é fértil porque a concorrência é baixa. Certo. Digo que a concorrência é baixa porque eu lembro que em 2017, quando começamos, eram só 3 consultorias. 3 consultorias e para cerca de 930 empresas, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas de 2017, na altura em que começamos. Fizemos um trabalho de campo árduo para se oferir isto. E então, 3 consultorias. No momento quando entramos, éramos a 4ª consultoria e a concorrência era pouca. E pronto, atualmente temos perto de 10. Se não estiverem em erro, passa o número. Mas o que cria dificuldade, os principais desafios é a desinformação dos nossos empresários. Ok. Por quê? Porque infelizmente os empresários ainda aqui no Huambo não percebem muito o trabalho de um consultor ou de um contabilista. Até que apareça a AGT e aplique-lhes uma multa por não ter pago algum imposto, não ter cumprido com alguma obrigação fiscal, alguma obrigação declarativa. Ok. E a partir deste momento ele consegue ver e enxergar a importância do contabilista. A desinformação de certos empresários ainda é um ponto fraco mesmo, e um ponto fraco assim bem grande. E o outro desafio, né, que está associado a este é que para conseguir vender o serviço de contabilidade, primeiro deve-se vender informação. Certo. Ou seja, se por exemplo o Coutinho quiser vender marketing digital ou marketing para qualquer empresa, o Coutinho vai para o empresário e diz: olha, eu vou te vender serviços de marketing. E ele sabe o que é marketing, sabe o que é publicidade, ele sabe que publicidade vai gerar mais engajamento, vai poder vender melhor. Mas se chegar e dizer assim: eu vou prestar serviço de contabilidade, sabe o que é que ele acha? É que vais controlar o dinheiro dele, vais ter acesso às contas bancárias, eu não quero esse estresse, porque os nossos empresários têm alguns vícios, né? Certo. O capital da empresa é o capital do sócio, ele gasta o dinheiro da empresa como o quê? Então tem essa dificuldade. Então, primeiro nós vendemos informação. Vou vender contabilidade. Contabilidade não é esse tabu que se tem. Contabilidade vai te ajudar a resolver esse problema, vai te ajudar a resolver aquele problema. E aí, pronto, vende-se uma informação, vende-se consultoria de graça para garantir que você venda a contabilidade. Certo. Então são os diversos desafios que nós enfrentamos internamente aqui no AM. Certo. Muito obrigado, nosso amigo Arnaldo Torres, por esta pergunta. Bem, vamos seguir e queremos pedir novamente que nos ajude a partilhar esta live para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a ela. E também, depois da live, saia um pouquinho, vai na minha página, deixa lá o seu like para que possamos interagir. E dizer também que o Dr. Eliseu Paulino tem a sua conta no Instagram e no Facebook. E lá ele partilha conteúdos ligados à economia. E recentemente partilhou um conteúdo que fala sobre a influência da guerra na economia. E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho, em alguns minutinhos, qual é a influência da guerra, do conflito, exatamente, do conflito Rússia-Ucrânia na economia internacional. Pois.
estamos a ver, e eu já fiquei a me perguntar, como não entendo muito de economia, já fiquei a me perguntar como é que o dólar baixou se estamos em guerra. Pois é. Parece que há dois países em guerra, por sinal... Mas afeta o resto do mundo. Afeta o resto do mundo e, por sinal, na minha maneira de pensar, o dólar deveria subir, sim, mas ao contrário baixou. O que é que se passa, doutor? Bem, na verdade, esta alteração do dólar tem mesmo a ver com o conflito Rússia-Ucrânia. E eu produzi esse conteúdo exatamente por conta dessa inquietação que tiveste e muita gente já concebeu também. O que acontece? Para entendermos melhor isto, devemos perceber alguns aspectos, né? Alguns aspectos. A Rússia e a Ucrânia são um dos maiores produtores de petróleo a nível do mundo. A Rússia produz em média 10 mil barris de petróleo por dia. E por ser um dos maiores produtores, obviamente, que é um dos maiores exportadores também. E não só do petróleo, como alguns cereais, o trigo, o milho. A Rússia produz 30% de todo o milho que é consumido, todo milho que é consumido no mundo. Certo. E prontos. Por que isso teve uma relação direta com a subida ou a descida do dólar? Primeiro quero já aqui realçar que o dólar subiu para alguns países, baixou para outros. Houve essa volatilidade do dólar. No entanto, no nosso caso em especial aqui em Angola, o dólar teve uma alteração positiva, né? Depreciou face ao Kwanza, podemos assim considerar. Por quê? Porque, vamos imaginar, se a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo, que é a Rússia, com esse conflito, a Rússia parou de exportar o petróleo. Então, tem um princípio da economia que diz: quando a oferta é demais, a procura é reduzida. E quando a procura é demais, a oferta é reduzida. Exatamente. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e deixa de exportar. O que acontece? Os países que anteriormente compravam petróleo na Rússia em grandes quantidades, veem as suas necessidades não serem satisfeitas. Então, devem arranjar alternativas para poderem adquirir petróleos em outros países que produzem, certo, como é o caso da Angola. E todas as commodities, né? Quando falamos de commodities, são todos esses produtos: o ouro, o petróleo, o milho e cereais, são commodities, são transacionadas em dólar. Então, os países que compravam petróleo na Rússia, na Ucrânia, agora devem comprar em outros países, né? Então, vamos imaginar, se a Ucrânia vendia petróleo já não está a vender e eu tenho o petróleo, o que vai acontecer? Eu vou subir o preço do meu petróleo, né? Podemos imaginar. Certo. Então, claramente, que o dólar, em relação à nossa moeda, que é o Kwanza, como nós somos um dos maiores produtores de petróleo também a nível da África e no mundo também, houve essa valorização da nossa moeda face ao dólar. Porque a par do petróleo, também o milho, também o trigo, e este conflito, esses produtos deixam de ser exportados. A Rússia e a Ucrânia deixaram de exportar por um tempo esses produtos e nós continuamos a exportar. E como a procura é tanta, princípio da economia, mais uma vez, a oferta sobe, ou seja, os preços dos bens disparam, dos produtos. Bom, belo ensinamento. Belo ensinamento, aprendi. Agora, doutor, tem uma febre do momento que é de criar empresa com 500 kwanzas. É possível criar uma empresa com 500 kwanzas, doutor? Arrisco-me em dizer que é. Certo. E eu vou justificar isso. Por que eu digo que é? É até possível criar uma empresa sem nada mesmo. 500 kwanzas até muito. Por quê? Porque nós temos alguma coisa dentro de nós que nós conseguimos vender a custo zero. Está aqui. Knowledge, conhecimento.
Eu posso dizer assim, Coutinho, eu sei contabilidade. E o Coutinho é interessado em contabilidade. Eu vou reunir alguns amigos e mais uma vez vamos juntar aqui com a pergunta do Jorge. E vou começar lecionando contabilidade, que é o que eu sei fazer. Certo. Eu vou dizer assim, como eu não tenho capital, se calhar nem vou fazer publicidade, eu vou fazer marketing boca a boca. Venham todos à minha casa, tragam pelo menos 1000 kwanzas cada, vamos começar. E se forem 10 pessoas, eu tenho 10.000 kwanzas. E eu vou perguntar, será que não existe negócio que a gente consiga fazer com 10.000 kwanzas? A gente consegue, obviamente. Só que o paradoxo é que nós contamos apenas o início da empresa, o investimento, desde o momento que conseguimos o capital, que internamente nós queremos acreditar que aquele é o capital de início. Certo. Mas se, por exemplo, neste exemplo que estamos aqui permitam um pleonasmo, estamos aqui a explicar, ou começar a dar aulas e depois vir esses 10.000 kwanzas, eu comprar alguma coisa a revender, transformou-se em 20, o 20 transformou-se em 40, o 40 80, 80 200 e a dada altura, depois de 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, você é um empresário que fatura em média anualmente 50 milhões de kwanzas. E quando perguntarem com quanto você começou, se calhar vamos querer lembrar os 200 mil, o 500, que se calhar é porque compramos aqui os equipamentos de escritório para a loja, talvez. Mas é possível sim começar um empreendimento até sem dinheiro, porque nós conseguimos e é possível vendermos simplesmente o conhecimento. Exato. Opa, muito obrigado. São tantas perguntas e o nosso tempo voa. Vamos ser breves. Bem, Eliseu, acreditamos que de uma ou de outra maneira segue alguns empreendedores e nós gostaríamos de saber dos empreendedores internacionais, cite pelo menos 3 que admira muito. 3 que eu admiro muito. O primeiro é o Tiago Negro, brasileiro. Eu sigo o Tiago Negro, vejo ele como um mentor. Depois tem outro Tiago, que é o Tiago Brunetti. Ele também é um orador motivacional e é um empreendedor especialista em pessoas, né? Certo. E um terceiro, eu poderia aqui arriscar-me em dizer Isabel dos Santos. Né? Pois embora tenha aqui alguns aspectos ligados à política e não política, mas eu acompanho não só o trabalho, mas como pessoa, e eu considero uma empreendedora muito inspiradora também. Certo. E dos nacionais? Dos nacionais? Bem, 3 também. Desde que não sejam do AMBO ainda. Desde que não sejam do AMBO, ok. Nacionais. Bem, Estamos a falar de empreendedores nacionais. Empreendedores nacionais que eu respeito. Você está procurando muito, acho que é difícil. Não, na verdade são vários. Eu estou aqui a preparar o top 3, né? Não estava preparado, nunca se pensei nos nossos nacionais, né? Empresários nacionais. Mas eu começaria pelo Nice Zulu. Nice Zulu é músico, né? Pois embora tenha um lado muito polêmico, certo. Mas é um empreendedor, é um amigo pessoal, por acaso, conversamos muito e eu considero uma pessoa que inspira muito a juventude. Então, depois, eu poderia... Só tem que ser mesmo 3, né? 3. Queres 5? Bem... É só um? Também pode ser. Prontos, não, eu poderia... A lista, na verdade, é enorme. Eu estou aqui a tentar... ajustar. Sim. Porque quando eu falo de empreendedores, eu procuro, pois embora falei da Isabel dos Santos, procuro não associar muito à política, né? Porque é um fator que defrauda um pouquinho o empreendedorismo cá internamente. E eu digo sempre, quando a política entra dentro da empresa, esquecemos o objetivo do nosso empreendedorismo. Exato. Então, acredito que podemos só ficar ainda com Nice Zulu mesmo. Certo. E do AMBO? Locais. Do AMBO, a minha lista é muito vasta. Permita-me não citar 3. Não, 5. 5 empreendedores aqui no AMBO.
Bem, tem o Nader Shehad, eu não sei se considera, se considero Bem, aqui, tem empreendimentos cá. De ser estrangeiro, ele tem empreendimentos cá na província. Então... Pois. Devo citar, explicar ou apenas citar? Devo Sim. explicar ou... Apenas citar. Apenas citar. Yeah. Todos têm o Nader, tem a Tatiana Calungo, Calungo, exatamente. tem o Gotinho de Flávio. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Tem o Hugo Eliseu. E eu terminaria com o Viana Catumbela. Viana Catumbela, Pois. exatamente. Eu considero o Viana um jovem muito atirado Pois é. e resiliente. Pois. Sim, senhora. Bom, de um tempo para cá nós víamos um projeto denominado Café do Contabilista. Por que o projeto parou? O projeto Café do Contabilista surgiu no intuito de poder resolver alguns problemas dos contabilistas. Certo. Fugimos um pouquinho para o lado do empreendedorismo quando criamos o projeto do café. Como é que acontecia o café? O café acontecia uma vez por semana e a cada sessão nós trazíamos um tema diferente ligado à prática da contabilidade, aspectos ligados à matéria mesmo da contabilidade, no exercício da função da contabilidade. Porque, pese embora os contabilistas, assim, nós consultores, alguns são nossos concorrentes, eu sou preso na ideia de que se os nossos concorrentes também tiverem serviços de qualidade, certo, poderem se especializar, eu jamais irei me conformar. E o pior inimigo do empreendedorismo é o conformismo. Certo. E se eu tiver concorrentes fracos, eu me acomodo e não me vou capacitar. E o objetivo é crescer. Então, vamos capacitar os nossos concorrentes. Porque os concorrentes devem nos desafiar. Eu digo sempre, o concorrente tem que te desafiar, tem que te tirar à frente. E você tem que sentir incomodado e dizer, epá, meu concorrente está a trabalhar muito. Parece que eu estou a dormir. Então, lançamos o projeto do Café Contabilista, ele conta, acho que é uma empresa de contabilidade também, para poder ajudar os outros contabilistas. E, atenção, nós convidávamos até responsáveis de outras consultorias para conversarem e apresentarem um tema, né? Que bom. E, na verdade, o principal objetivo era resolver esse problema, a capacitação dos nossos contabilistas, aqueles que estavam a começar, aqueles que já estavam, criar esse networking. Certo. Bem, muito obrigado. E falando ainda do Café do Contabilista, e de um tempo nós vimos nas publicidades a realização do mesmo café era feita pela Dons e Talentos, representada por Viana Catumbela. Mas depois de um tempo, se não estou em erro, depois de as três ou quatro últimas edições, a Dons e Talentos já não estava como realizadora. Queremos entender o que é que houve e também queremos entender ou queremos perceber se a desvinculação com a Dons e Talentos na realização do Café do Contabilista influenciou na paragem do projeto. Exato. Bem, na verdade não. E quando começamos com o Café do Empreendedor, do Contabilista, porque depois houve o Café do Empreendedor. Exato. Lançamos o projeto do Café do Contabilista. Ok. E na altura era eu e o Viana. Certo. E a Ele Contas aparecia como realização e a 12 Talentos produzia, né? Porque o Viana Catumbela é produtor e ele obviamente tem muita mais experiência do que nós para produzir. Certo. Então conversamos, que tal, né? Andamos juntos neste projeto e caminhamos várias e várias sessões. Só que depois o que é que acontece? As sessões do Café do Contabilista colidiam com outras atividades da 12 Talentos, porque a 12 Talentos não produz só o café, colidiam com outras atividades que eram só da 12 Talentos. E então fomos forçados em algum momento a nos desvincular com a 12 Talentos. E atenção, não foi no Café do Contabilista, porque o Café do Contabilista demos todas as sessões com Viana Catumbela. Só que depois nós mudamos para o Café do Empreendedor. Já Viana Catumbela acompanhou algumas sessões do Café do Empreendedor, quase todas, né? Porque nós
só uma, duas sessões é que nos desvinculamos com a 12 Talentos. A paragem, de que se deve a paragem? Na verdade, o Café do Empreendedor, o Café do Contabilista, não era um projeto para ser definitivo. Era um projeto piloto, porque nós queríamos que o objetivo dentro do café, assim, dentro do café era poder resolver alguns problemas dos contabilistas, dos empreendedores, e no final gerar algum network. E não posso aqui passar publicidade, Certo. mas tinha outros objetivos que nós consideramos que foram já alcançados, Certo. né? Tanto a mim quanto a realização e quanto a produção, que era 12 Talentos. Então, eu e Viana ficamos satisfeitos e decidimos parar o projeto também por tempo determinado, porque daqui a algum tempo poderemos efetivamente retomar. Ok. O Viana disse: me demiti, desisti do projeto. Olá, nós às vezes é bom que se esclareça essas questões, porque depois criam-se especulações. Exato. Há quem se calhar pense que, como a maior parte existem projetos que são criados que envolvem dinheiro. E às vezes nós pensamos que fulano se separou de fulano por causa do dinheiro. Às vezes não é isso. Não, É na boa, importante nossa que se esclareça. desespeculação, o Viana está aí. Ele até, eu vou pedir que ele deixe nos comentários. Foi assim, Já estou. Se calhar O objetivo do Café do Empreendedor e do Contabilista, mais uma vez, não era financeiro. Até porque se fosse financeiro e pelas figuras que nós trazíamos no café, nós não cobraríamos o que nos cobravam. certo. O valor que nós cobrávamos era mesmo para cobrir as despesas do equipamento. Para isso. Vou pedir ao Joseph que baixe só um pouquinho o som. O pessoal está a reclamar, disse que o som está muito alto. Por favor, baixe só um pouquinho o som. Bem, estamos mesmo já no final. Bem, estamos mesmo já no final, vamos já encerrar e queremos agradecer a sua audiência, a sua fiel audiência ali de casa, a partir do seu sofá, da sua cama. E o Viana a partir de Portugal. É uma honra o Ilustre nos acompanhar a partir de Portugal. Um abraço, meu Ilustre. Eliseu, gostaríamos que deixasse uma mensagem para aqueles que pretendem mergulhar no mundo dos negócios. Né? E ao dar esta mensagem, por favor, gostaríamos também que deixasse uma mensagem para jovens que procuram constantemente emprego e para aqueles jovens que acham que ter uma renda é simplesmente trabalhar no Estado. Quer dizer, ele só procura um emprego no Estado, nunca procura empreender. Então gostaríamos que passasse uma mensagem do gênero para ver se ajudamos mais jovens a saírem do desemprego, do mundo do desemprego. Bem, na verdade, olha, eu achei super engraçado quando disseste, né, para direcionar essa mensagem aos jovens, né, que acham que ter alguma renda é só emprego. Esse na verdade, é a realidade de muitos jovens. Até nós que estamos aqui a empreender, já pensamos assim em algum momento. Isso é super normal, super normal. Porque empreender é difícil, muito difícil. E eu vou aconselhar aqui os jovens a dizer que, independentemente das dificuldades que existem, até porque não vão desistir, eu digo sempre, quando nós nascemos, Deus nos diz assim, olha, Eliseu, tu vais para o mundo e junto de ti eu vou te dar algo que se chama problema, dificuldade. E nós somos livres. Problema é como tarefas que a gente tem que cumprir. Problemas devem ser resolvidos. Certo. Você decide se vai acumular esse problema para amanhã, para depois de amanhã, e no próximo mês ter 30 problemas, no próximo 62 problemas, 60 problemas. E as dificuldades, os problemas vão sempre existir. Não tenham medo. A voz de experiência a empreender é muito bom. Parte das pequenas coisas que eu tenho hoje é fruto do empreendedorismo. Fruto do empreendedorismo. O meu primeiro emprego foi dentro da minha própria empresa. E acreditem, apesar dos riscos, é muito gratificante empreender. Certo. E o
John Maxwell, um escritor que eu sigo muito, ele faz uma analogia e diz que Golias, quando foi para Israel, os soldados, alguns disseram assim: "Epa, ele é tão grande." Uma analogia, vamos a ligar isso aos problemas. Ele é tão grande que não vamos conseguir destruir. Mas Davi, por sua vez, olhou para Golias e disse assim: ele é tão grande que é impossível acertar. É impossível não acertar com uma pedra, com uma arma, com uma flecha. Então, tudo parte daqui, da nossa mente. A nossa mente dirige todo o curso da nossa vida. Não tenham problemas. Logicamente que nem todo mundo pode ser empreendedor, infelizmente. Mas vale a pena tentar. Certo. Tentem. Não desistam mesmo. Resolvam algum problema da comunidade. Assumam riscos. E, acima de tudo, continuem inovando cada vez mais. Porque empreender é inovar bastante. Certo. Muito obrigado, Eliseu. Obrigado a si que nos acompanhou. Foi uma honra ter você aí do outro lado durante esse período de tempo. E esperamos que nos próximos... atenda aos nossos próximos convites. Está bem, estamos abertos para interagir constantemente. Muito obrigado. E vamos pedir aos nossos amigos que nos sigam nas redes sociais. É lá onde tudo acontece, é lá onde passam todas as publicidades. E pode também escrever aí nos comentários quem você quer que seja o meu próximo convidado. Para esta primeira edição tivemos o Eliseu Paulino. E a ideia é trazer todo tipo de pessoa que tem essa mente aberta, que ajudam pessoas a abrir a mente para saírem fora da caixa e desenvolver as suas faculdades mentais para então se autoajudar e ajudar também o próximo. Então, coloque aí nos comentários quem você quer que seja o próximo convidado. E alguém uma vez já disse nos comentários da publicidade que se o Viana estivesse aqui seria um dos primeiros convidados. É claro, o Viana também, meu amigo, seria um dos primeiros convidados para esse programa. Então, Viana, volte logo para sentar também nesta cadeira para termos esse bate-papo importante e interessante. Então, coloque nos comentários quem você quer que seja o meu próximo convidado. Muito obrigado. Esperamos por você na próxima edição. Compartilhe esta live com mais pessoas porque a live estará gravada. Muito obrigado. Até a próxima. Visionários Podcast.